Boa tarde para todos os presentes. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 11h45. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, nosso nobre amigo deputado Marcelo Dino, que eu sou tua amiga, eu vou te dar 10 minutos, tá? Que isso, seu regimental, presidente. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, boa tarde a todos que nos assistem, servidores. Primeiramente, presidente, agradecer a Deus a rica oportunidade de poder estar aqui representando toda a população do Estado do Rio de Janeiro, dizer da honra. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, na manhã de hoje, a nossa equipe realizou uma vistoria técnica nas barcas que operam transporte aquaviário do Rio de Janeiro, especialmente nas linhas que atendem Ilha do Governador, Niterói, Praça 15. E o que encontramos, senhora presidente, é inaceitável. Existem 5 embarcações que fazem essas travessias para outros lugares também. Das 5, 2 foram fiscalizadas por nós. As 2 foram tiradas de circulação por vazamento de óleo na casa de máquina. Um risco grave à segurança e ao meio ambiente. Imagine só uma barca pegando fogo, no horário do rush, regressando. Começamos o trabalho no terminal de Cocotá, na Ilha do Governador, e o cenário encontrado é de sucateamento. Barcas sem ar-condicionado, e hoje não está quente, estava um calor insuportável. Suja, imunda, no estado deplorável, sem condições mínimas de acessibilidade. Se as pessoas tivessem a oportunidade de poder ver, as demais estão nos assistindo, acessibilidade zero. Um cadeirante, por exemplo, não consegue embarcar sozinho, pois a rampa é móvel e depende de funcionários para ser instalado. Funcionário que muitas das vezes não está ali no local, e aí dificulta a entrada dessas pessoas, que no século XXI falamos tanto de acessibilidade. As barcas Gávea 1 e Corcovado, ambas vistoriadas, apresentavam coletes salva-vidas com mofo, bebedouros sem água, piso solto, cadeiras danificadas, não havia ventilação adequada, nem estrutura de primeiros socorros. A travessia, que deveria garantir dignidade e segurança, virou um ato de resistência diária para os passageiros. Hoje, apenas 3 horários, pasmem, 3 horários ligam Ilha do Governador, Praça 15. Isso isola os moradores, restringe o direito de ir e vir e compromete a rotina de quem depende desse transporte. E, além disso, não há integração, que é um absurdo. Onde a pessoa sai da Ilha do Governador, chega na Praça 15, tem que sair da barca ali, da estação, pagar uma nova passagem e entrar. Isso é um absurdo. E as barcas chinesas adquiridas em 2014, no governo passado, já apresentam sinais de desgaste severos por falta de manutenção. E o que mais chama a atenção é que no contrato atual, com duração de 5 anos, olha que absurdo, é fiscalizado pela própria Secretaria de Estado, CETRANS. Olha que absurdo. Ou seja, eles contratam e eles fiscalizam. Fiz uma pergunta: quantas notificações a atual empresa recebeu? Nenhuma. Sabemos que a atual secretária assumiu agora, tem pouco tempo. Já pedi para marcar uma reunião com ela, através da comissão,
para nós pedirmos mais ações e mais fiscalizações, o qual eu também vou fazer. E não é possível admitir que o órgão responsável pela fiscalização tenha sido... Só um minuto aqui, infelizmente. Não é possível admitir que o órgão responsável pela fiscalização tenha sido retirado desse papel tão importante, que é a AGETRANSP. Tem que ter um outro órgão, não pode ser o mesmo contrato que faça a fiscalização. Então, é uma das coisas que nós vamos estar reivindicando. E a presença tanto da CETRANSP quanto da Marinha foi fundamental como a CETRANSP também, nessa fiscalização. É importante destacar também o tratamento discriminatório aos estudantes. Olha que absurdo. Da rede estadual. Os alunos, no momento de rush, eles têm que esperar todo mundo entrar para depois entrar. Isso é um absurdo. E nós vamos estar buscando exatamente, já levei isso até eles, para que eles possam rever. O nome disso é discriminação. Está discriminando o futuro do nosso país. Senhora Presidente, o valor da passagem diminuiu de R$ 7,70 para R$ 4,70. Ótimo, maravilhoso. Mas a qualidade despencou junto. O morador dali do governador, o trabalhador de Niterói, estudante ou idoso, todos têm direito a um transporte digno e seguro e que seja fiscalizado. Por isso, vou propor, através do nosso mandato e da comissão, um estudo detalhado sobre o faturamento e o subsídio público recebido pela empresa responsável. O reforço imediato da AGETRANSP como órgão independente de fiscalização e não dependendo da CETRANS. A ampliação dos horários de travessia entre Ilha do Governador e Praça 15 e a garantia efetiva de acessibilidade e segurança em todas as embarcações. O que presenciamos hoje é um retrato de um serviço que precisa de urgência, transparência, respeito ao cidadão fluminense. E é isso que vamos cobrar, dentro desta casa e fora. Pode ter certeza que quem conhece o meu trabalho sabe que eu vou fiscalizar constantemente. Quero agradecer aqui a Flavinha. Muito obrigado, Flávia, Lúcia, Evelyn, todos estiveram envolvidos. Quero agradecer o Dionísio Lins, presidente da comissão. Agradecer de forma especial também ao presidente Rodrigo Bacelar, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui e realmente fazer valer o direito da população. É o que o parlamento precisa, é de transparência. Oi? Ah, sim. Inclusive, muito bom, a gente precisa das pessoas. Nós vamos estar acionando o Ministério Público para que acompanhe tudo isso junto conosco. Isso aí nós vamos fazer, já pedi a Flavinha, a Lúcia, para que o Ministério Público, agora eu vou começar a usar o Ministério Público em tudo, para que possa acompanhar. Obrigado, Flávia. Eu quero aqui, senhor presidente, falar agora sobre segurança pública, que é o maior tema que assola a nossa sociedade fluminense, todo o estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou da capital até o noroeste, falar pontos que eu vi aqui em algumas reportagens. Mas vou começar pela minha cidade, Duque de Caxias. E eu quero falar de dois lugares específicos de novo, Mangueirinha e Pantanal. Olha, presidente, a senhora não tem noção de quantas ligações eu venho recebendo de agradecimento pelo que está acontecendo nessas duas regiões. Coisa que eu vinha brigando há muito tempo, subindo essa tribuna aqui e indo até o coronel do 15º Batalhão. Mas, quando eu comecei uma conversa muito melhor, que está aí o resultado, com o comandante do 3º CPA, Comando de Policiamento de Área, Coronel Paulo, e o subcomandante Coronel Érico, que foi comandante do batalhão e sempre me atendeu de forma republicana. E aí, nós vimos aí, eu estou recebendo ligações, aonde ônibus começou a circular na Mangueirinha, aonde um baile que ia assolar a população que trabalha, que o baile acaba na madrugada, e quando o trabalhador caxiense sai para poder trabalhar, Luiz Paulo, ele é assolado com aqueles vagabundos, muitas das vezes, roubando a população. E o baile acabou. E eu vi pessoas falando, nunca vi esse baile aqui acabar.
uma mega estrutura. E aí os traficantes mandaram recado que já sabem disso, da minha vida, daquilo. Eu não tenho medo, até porque eu confio hoje na Polícia Civil, eu confio na minha Polícia Militar, e eu sei que eles estão atentos. Viu lá o que o cara fez? Infelizmente, uma vergonha aquilo. Um policial militar saiu de lá, matou um policial civil, e rapidamente, eles resolveram. A polícia, quando quer, vai lá e faz mesmo. E eu vou falar aqui da Polícia Civil daqui a pouco, mas eu quero aqui agradecer ao Coronel Eric, ao Coronel Paulo, que realmente vem fazendo um excelente trabalho, a todos os policiais envolvidos nessas operações. A tropa é espelho do comandante. Se o comandante der o comando, a tropa vai lá e faz, que nós temos a melhor polícia do mundo aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí hoje, mais uma vez, ligo a televisão, 3 presos, 1 fuzil, drogas, isso é maravilhoso. O que eu quero com isso? O que eu quero é que o cidadão de bem possa ter o direito de ir e vir. É que os meus irmãos em Cristo possam ir para a igreja tranquilo e voltar. É que a pessoa que está saindo com um ente ali, passando mal, não tem que fazer desvio de lá e de cá. É isso que nós queremos. Que a criança possa ir para o colégio com tranquilidade e acabar com essa guerra. É isso que esse deputado aqui busca. Eu agradeço a cada apoio, a cada oração das pessoas que vem orando, vendo a luta que eu estou travando, quanto esse, que muitas das vezes quer botar um dinheiro no bolso e esquece o juramento que fez, como eu fiz, tanto aqui na LERJ quanto na polícia. E é por isso que eu estou aqui. E eu quero aproveitar e dar como exemplo aqui e parabenizar o coronel do 39, Tenente Coronel Lima. Caxias está ali, ó, do lado, faz divisa com o 39. E o 39 vem fazendo um trabalho excelente. É isso que eu quero no 15. É esse trabalho que eu quero no 15º e em todos os demais batalhões. Mas falando específico do 15, que eu não vou descansar um dia. E aí falo para vocês, 39, desde julho, primeiro lugar. Eu tenho familiares que moram lá e falam assim, realmente, o 39 está batendo firme. Mas do lado tem um prefeito que está batendo firme naquela situação. Diferente do que fizeram dias atrás, foram na minha região e falar que eu faço muito vídeo negativo. Eu subi um morro com GAT, eu sou policial, não faço videozinho não. Eu vou no campo, eu não faço acordo. Covardia que fizeram, ir na minha região e falar tanto mal de um deputado que tanto trabalha e tem a coragem de denunciar as coisas erradas. Essa é a grande realidade. E aí aqui eu quero fazer um apelo ao Coronel Menezes. Coronel Menezes e ao governador Cláudio Castro. É a hora de reconhecer os bons policiais. Bons policiais que fazem um trabalho diferenciado. E pegar esses policiais e dar promoção. E hoje, o Tenente Coronel Lima faz jus em dezembro. E a Coronel Full. É isso que a tropa quer. É o reconhecimento de um bom trabalho. E não muitas das vezes outras coisas, às vezes, que são feitas por alguns aí. É isso que todo policial quer lograr. É êxito. É galgar na sua promoção. E eu faço esse apelo hoje a esse coronel que vem fazendo um excelente trabalho no 39º Batalhão, o senhor sabe do que eu estou falando. E também parabenizar Coronel Silveira, 18º Batalhão e todos os policiais. De forma especial ao setor Bravo, Delta e Fox, aonde pegaram, quero enfatizar isso aqui, milicianos. Eu não gosto nem de milícia e nem de tráfico. Estou aqui parabenizando o excelente trabalho que esses policiais fizeram. 14 presos, 12 fuzis, uma CTT-40, 2 pistolas, 1,38 e 43 carregadores, ou seja, era difícil parar os caras. Porque hoje não é milícia, é narcomilícia. E aí os setores fizeram esse trabalho excelente. Lá em Jacarepaguá, no bairro Colônia. Mas eu quero ressaltar uma coisa, mas nós não podemos deixar o Comando Vermelho tomar, não. Quem tem que tomar o espaço é a polícia, é o Estado. É ele que tem que tomar. Jamais deixar com que eles possam avançar. Já que retirou um pouco mais, vamos
cada vez mais avançar. Tanto é que a minha frente parlamentar está aí, o presidente falou que vai colocar para frente, e aí eu vou em cada batalhão, no comandante-geral, na Polícia Civil, no nosso secretário, em todos, para entender como é que está sendo feita essa retomada de território, porque eu não vou descansar um minuto. E para concluir, senhora presidente, eu vi hoje, para ter ideia que eu falei que eu vinha da capital até o noroeste, Santo Antônio de Pádua, senhora presidente, a Polícia Civil fez um excelente trabalho, 6 presos, veículos recuperados, celular, dinheiro, um vagabundo chamado Boquinha, que foi preso, tinha uma prisão preventiva por homicídio, latrocínio, 4 delegacias envolvidas. E aí o que me causa mais estranheza, a senhora que é mulher, senhora presidente? Eles, na realidade, estavam com vários brinquedos para poder distribuir para a população. E nós vimos há tempos atrás que eles teve traficantes aí dando até quadriciclos, bicicletas elétricas. A polícia tem que combater isso. Isso é aliciar nossas crianças. E nós não podemos baixar a cabeça com isso, com essa relação. Então, parabéns à Polícia Civil. E eu quero encerrar aqui agradecendo ao Coronel Menezes, mas de forma especial a fala do nosso secretário, que falou com firmeza para um recado para os vagabundos. Parabéns, secretário, chefe da Polícia Civil, Felipe Cury. Se der tiro na Polícia Civil, vai tomar. E se der tiro na PM, vai tomar também, irmão. Pode ter certeza. Obrigado, senhora presidente. Obrigado. Alô? Oi? Oi? Desce o microfone. Não está funcionando. Oi. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Próximo orador inscrito, nosso amigo deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, Marcelo Dino usou 10 minutos do seu tempo. Só isso que eu falo para o senhor. Só para deixar que eu vou usar os 10 minutos do seu. Ia lá. O senhor pode. Senhora presidente, deputada Índia Armelau, no dia de hoje está na pauta o PL 6035 de 25, que é um dos projetos mais polêmicos que o governo do Estado poderia ter mandado para essa casa, que nós vamos discutir hoje. Será emendado, quiçá mais de 100 emendas, e sairá de pauta, que é o projeto que trata de o Poder Executivo retirar algo como 5 bilhões de reais do Fundo Único do Rio Previdência para pagar o serviço da dívida com a União. Veja, senhora presidente, é vestir um santo e despir milhares. O que tenta o governo fazer? Aliviar os seus gastos do Tesouro, da fonte 100, que teria que pagar o serviço da dívida com a União dessa fonte, e trocar pela fonte royalty participação especial. Aparentemente é uma manobra contábil, mas no mundo real afeta profundamente o equilíbrio financeiro dos inativos e pensionistas de todo o estado do Rio de Janeiro. Porque uma das fontes que faz pagar a folha de inativos e pensionistas é o dinheiro derivado do royalty e da participação especial. E quando esse dinheiro não dá,
ele é suplementado com recursos do Tesouro. Qual é a engenharia que o governo do Estado propôs? Pegar uma linha do tempo, 10 anos atrás, e ver quais foram os momentos que o Estado teve que financiar o Fundo Único, para ele se ressarcir com o dinheiro que o fundo hoje tem um pouquinho a maior do que ele gasta, do royalties de participação especial. Isso é quase uma piada de mau gosto, porque o Estado é obrigado a pagar a folha do inativo pensionista. Não cabe ressarcimento, porque o senhor deputado Jordi há de entender isso. Uma vez o senhor me falou que veio das finanças, que o senhor é um funcionário, ou foi, do Banco Central. Existia o Fundo Único do Rio Previdência, Fundo Único, que pagava todos os inativos e pensionistas do Estado. Lá em 2013, veio para o Brasil uma ideia de dividir esses fundos dos estados em dois, no fundo financeiro e no fundo previdenciário. O fundo previdenciário receberia todos os ativos que fossem concursados depois dessa data. E todos os inativos e pensionistas e ativos antes da data ficavam no fundo financeiro. Então, o fundo financeiro nasceu para ficar no vermelho. Porque a Previdência, ela só funciona para ficar no azul se tem entra e sai. Se só ativo vira inativo, como é que você cobre o buraco? Não cobre. Porque, volto a dizer, qual é o dinheiro que vai para a Previdência do Estado? Contribuição individual. 2, contribuição patronal, que é o dobro da individual. 3, o dinheiro do royalties da participação especial. Ora, meter a mão desse dinheiro é desequilibrar totalmente o fundo. E que, no tempo, como vai ter que cobrir com a fonte 00, vai desequilibrar também a folha dos ativos. Então, é algo que não tem nenhuma justificativa formal para ser feita. Além do mais, o projeto de lei tem um erro de forma. Se a senhora olhar, é uma lei ordinária. Você não legisla sobre a Previdência Social por lei ordinária. Você só legisla por lei complementar. Além do mais, tem lei complementar que define que esse dinheiro dos royalties de participação especial tem que se pagar inativo e pensionista. Então, tem primeiro um erro de inconstitucionalidade de forma, mas também tem de mérito, porque a Constituição Federal dá como porto seguro o sistema previdenciário, porque senão os governos metem a mão no fundo previdenciário e arrebenta de vez com o sistema previdenciário. Então, esse projeto é muito ruim, é inconstitucional, tem uma rebelião no seio do funcionalismo público, porque não é justo, mais uma vez, que a incompetência de gestão do governo seja transferida para as costas do funcionário público. Não é justo. E trago aqui à baila a seguinte questão, ainda no Rio Previdência. Eu não sei mais a data, mas tem aí uns 9 meses que eu apresentei uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado que o Rio Previdência tinha colocado quase R$1 bilhão em investimentos em letras financeiras do Banco Master,
que é um banco, senhora presidente, o deputado Jordi também sabe disso, classificado pelo Banco Central de S3, terceira linha. Quando a gente denunciou, o Banco Master ainda não tinha quebrado. Fizemos audiência pública aqui, chamamos o Rio Previdência, etc, etc, e dizíamos, esse banco tem risco de quebrar, porque ofereceu CDB e letra financeira com 130% a 140% do CDI. Isso parece inglês, mas não é. O CDI é como fosse a taxa Selic. Taxa Selic hoje está na ordem de 15%. Se você me der um investimento anual que pague 30% a mais da taxa Selic, eu vou dizer para a senhora que eu não quero. Sabe por quê? Porque isso é uma pirâmide. É impossível alguém operar o mercado com essas taxas de retorno. Mas o Rio Previdência topou. 1 bilhão. 1 bilhão. E agora, foi divulgado ontem pela mídia, numa atualização dessa auditoria do tribunal, né, que sucessivamente foi feita e foi aperfeiçoada, se verificou que não só o Banco Master, mas também uma série de outros ativos foram investidos em empresas que são ligadas ao Banco Master, como, por exemplo, Multiestratégia, Neste Eagle, Fundo de Investimento, Arena, Fundo de Investimento, Revolution, Texas, uma listagem bonita de uma porção de empresas. E quem fez a listagem não foi eu não, nem eu sabia dela, eu sabia de 1 bilhão. Esse montante atinge, segundo o relatório do Tribunal de Contas, está no processo 111.651-1/2024, atinge a bagatela de 2,6 bilhões de reais. E parece que isso aconteceu em Marte, não no governo do Estado, porque eu não vejo nem o governador, nem as autoridades do Estado se pronunciarem sobre a matéria. O diretor financeiro do Rio Previdência, tudo indica que já se exonerou e foi embora. Quem são os responsáveis por isso? Por que que isso foi feito? Cabe ao governo do Estado explicar. E, senhor presidente, que agora trocou, deputado Jordi, não aconteceu só no Rio Previdência, também na SEDAI, produtora de água, está lá no balanço, é só entrar no balanço, comprou 200 milhões de reais em CDBs, essa dos 130%, 140% do CDI, ao Banco Master. O Banco Master é esse que está nesse imbróglio com o Banco de Brasília, que o senhor deve estar acompanhando. Então, é este o governo que ainda quer tirar o que resta do Rio Previdência para pagar 4,9 bilhões de reais à União do Serviço da Dívida. Eu pergunto a Vossa Excelência, o que tem prioridade? A Previdência ou a dívida? Eu não tenho dúvida, a Constituição afirma que nos direitos fundamentais está a Previdência Social. Eu não tenho dúvida nenhuma, a Constituição afirma. Então, só veja que hoje nós teremos uma sessão muito dura, estou falando sobre isso no expediente inicial, porque também vou falar na ordem do dia, mas muitas vezes aqueles nossos 10 minutos
são absolutamente insuficientes. Então, estou abrindo aqui as discussões para aprofundá-las na hora de discutir a matéria. Não preciso dizer que já votei na CCJ pela inconstitucionalidade da matéria, com voto escrito, fundamentado, fui derrotado, e quando vier a votação, porque hoje não se votará, hoje só se terá pareceres, darei parecer contrário em todas as comissões e, no mérito, também votarei contrário a esse grande absurdo e essa grande lesa fiscal que o governo do Estado quer fazer com o nosso Rio Previdência. Então, conclamo todas as senhoras e senhores deputados para estar presentes nessa votação no dia de hoje, para emitirem juízo de valor sobre a matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Espero não ter extrapolado os meus 10 minutos. Eu que agradeço, nobre deputado, e no que se refere à instituição Banco Central, eu tenho certeza da capacidade técnica dos auditores do Banco Central e, sem dúvida alguma, vão encontrar uma saída para uma saída de mercado, tendo em vista que a poupança popular e, obviamente, a poupança dos fundos e todos aqueles que compõem recursos no Banco Master, o mais importante é que seja preservado. Peço agora a senhora Índia Ramelão, que assume a presidência. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, nosso amigo deputado Renan Jordi. Só deixa um tempinho para mim, por favor, tá? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. E o que me faz estar hoje aqui nesta tribuna é chamar a atenção, em especial, obviamente que de um modo geral, até porque estaremos acionando o Ministério Público, as autoridades pertinentes para a persecução penal, a averiguação dos crimes cometidos. Então, tendo em vista que é um assunto geral, chama a atenção de toda a população do Estado do Rio, mas em especial da população de Niterói, que no ano passado reconduziu um criminoso que já comeu comidinha de cadeia, já ficou preso, acusado de corrupção. Senhora presidente, a fruta não cai longe do pé. E o que a gente tem agora, dos diversos casos recorrentes de corrupção ou de escândalos no município de Niterói, o que a gente tem agora, pasmem, senhores, o primeiro suplente do Partido Democrático Trabalhista, o primeiro suplente do PDT, partido do prefeito reconduzido à cena do crime, hoje administrador regional do bairro de Icaraí, cujo salário é R$24 mil, e lá vai fumaça. Ele se intitula, depois de administrador, ser capaz de conceder moções. Foram 140 moções, instituto esse, homenagem essa, digna, única e exclusivamente dos vereadores daquela cidade. Um caso gravíssimo, minimamente de estelionato eleitoral, de estelionatário, é esse senhor, o Rafael Gomes, ou melhor, Rafael Costa, me desculpa. Esse Rafael Costa, ele é minimamente um estelionatário. Documento falso, cantando pelos 4 cantos da cidade, de que ele, além de administrador, tinha função também de vereador, ou seja, acumulando funções, um salário de R$24 mil. Esse é o retrato dos asseclas, dos apaniguados de Rodrigo Neves. Cambalacho, sacanagem, estelionato,
documento falso. Infelizmente, a cidade de Niterói está entregue a essa cambada. Eu tenho pena. Eu sou morador da cidade de Niterói. Eu sou niteroense. Mas, infelizmente, há mais de 30 anos, o mesmo grupo político de apaniguados, de cambalacheiros, de corruptos ocupam a prefeitura de Niterói. Vereador, administrador, olha só, senhores, um salário de R$24 mil para administrar a regional de Caraí. Não satisfeito, agora, já apaniguado dessa prefeitura, que é reconhecidamente no estado do Rio e até no Brasil, reconhecida pelos casos de corrupção, tablets, obras superfaturadas do BHLS, enfim, são mais de 6 bilhões de reais jogados às traças todo ano com um orçamento multibilionário que é a cidade de Niterói. Então, senhores, quero dizer aqui, senhora presidente, que casos como esse parecem, diante de tantos impropérios, de tantos absurdos com o dinheiro público, acham que vão passar pano em documento falso, em estelionato. Não vão. Eu, como morador da cidade de Niterói, como deputado estadual morador da cidade de Niterói, estarei oficiando o Ministério Público, estarei oficiando a Polícia Civil, estarei oficiando o Ministério Público Eleitoral, para que a gente faça uma investigação profunda sobre esse cambalacheiro, estelionatário, chamado Rafael Costa. Quero frisar aqui, senhora presidente, para quem não conhece esse vagabundo, eu conheço ele já há algum tempo. Ele se finge de católico, batendo de porta em porta de igreja, batendo em porta de sacristia, para se dizer cristão, para se dizer católico, para se dizer defensor da família, mas um profundo conhecedor da teologia da libertação. Essa mesma teologia que se miscui à Igreja Católica para destruir ela por dentro. Então não me assusta esse comportamento nefasto daquele que se infiltra dentro da igreja para destruir ela por dentro. Esse mesmo Rafael Costa, apaniguado do Rodrigo Neves, que de forma inadvertida e criminosa distribuiu documentos falsos e não também diferente, se tornou um estelionatário da política de Niterói. Então estaremos entrando através do nosso gabinete no Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público do Estado, para que se investigue de forma minuciosa a atitude covarde e estelionatária desse cara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Renan Jordi. Vou pedir para o senhor assumir a presidência para que eu possa falar, por favor. Boa tarde, senhora deputada Índia Arlamelau. A senhora tem 10 minutos, podendo estender por mais 10, tendo em vista tanto eu, Marcelo Dino, e o senhor, nosso decano, se estendeu por mais tempo. Então, você pode ter certeza que eu vou ficar aqui quanto tempo for necessário você falar o que tiver que falar. Muito obrigada, cavalheirismo. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem. Mas o papo é rápido, Renan Jordi. Decreto inclui Janja em estrutura do gabinete pessoal de Lula. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou neste domingo que decreto consolidou regras da AGU que contribui para a transparência nos exercícios da atividade Janja. Quem é Janja, cara? Pelo amor de Deus, que a mulher não sabe nem falar o português direito. Fala pra mim. Tu só imagina se Michele Bolsonaro faz um negócio desse. Michele Bolsonaro, nossa eterna primeira-dama, que só fazia o bem, incluiu várias pautas com as pessoas que são surdas, já tomava porrada de graça. Imagina se ela faz isso aqui.
Para quem não está entendendo, isso aumenta o poder da primeira-dama. A medida foi assinada em agosto. Amplia o acesso da primeira-dama aos serviços do gabinete pessoal do presidente. Ela é tipo uma co-presidente. Vocês estão conseguindo entender? Que qualquer coisa, eu já falei, cara, eu coloco um quadro branco aqui e começo a desenhar para vocês, porque eu não estou vendo ninguém falar absolutamente de nada. Preste atenção para quem não entendeu. Vou falar de novo de maneira mais desenhada. Decreto do governo prevê que Janja deve ser atendida pelo gabinete de Lula. O órgão que cuida da agenda, correspondência, acervo e residências presidenciais também deve ficar à disposição da primeira-dama. Janja, que recebe críticas por viagens e intervenções, pressiona por seu próprio gabinete desde 2023. Tu votou nela? Porque eu não lembro nem dela concorrer. Ela quer o próprio gabinete. As próprias viagens. Gastos, gastos e gastos e gastos. O mundo se acabando, tu vai no mercado com R$100, tu volta com uma sacolinha mequetrefe e a mulher com gastos. Então deixa eu falar uma coisa para você que o pai dos pobres fez. Ele aumentou 27 vezes impostos em 3 anos no Planalto. 27 vezes em 3 anos. O governo do presidente Lula adotou medidas que resultaram em aumento de impostos em diferentes setores da economia, ao menos 27 vezes desde 2023. Em 2023 foram 11 impostos, em 2024 foram 8 impostos, em 2025 7 impostos, em 2026 até agora já tem um planejado. Índia, fala pra gente, pelo menos estuda, um pouquinho. As medidas para aumento de impostos, segundo o Planalto, ajudam a equilibrar as contas públicas e a bancar. Você sabe o que é bancar? Dar. Bancar iniciativas sociais como Bolsa Família, Pé de Meia e o recém-criado Gás do Povo. Esses programas sociais farão, a partir de 2026, preste atenção nesse número, até 38 milhões de pagamentos por mês. A partir de 2026, eleição, meu filho. Eles vão distribuir dinheiro, eles vão te comprar novamente. Eu acredito que tu não vai ser sem vergonha nem idiota de se vender. Porque tu viu como é que está a situação agora. 38 milhões de pagamentos por mês, a partir de 2026. Com os auxílios que podem ser acumulados. Os benefícios atingirão até 50 milhões de pessoas inscritas no cadastro único. Eu já falei. O governo, no amor, não quer você independente. Quer você dependente, aqui na mão dele, vivendo de migalhas. E aí quem trabalha é que paga essa conta aqui. Então preste atenção de novo no seu voto em 2026. Janja com o próprio gabinete, viajando, gastando horrores. Pé de meia, pé de bolsa, pé de valsa, pé de chocolate, pé do raio que o parta, pra gente pagar, pra nego não trabalhar. E eles têm aqui a cara de pau de falar que o índice de desemprego está baixo. É óbvio, porque quem está cadastrado no Bolsa Família não entra no índice de desemprego. Aí tu quer comprar alguma coisa, não consegue ficar reclamando, mas vai lá e vende teu voto. Tu não pode reclamar de porcaria nenhuma. Então preste atenção no seu voto. Eu vou falar novamente, 2026 é a nossa última chance de recuperar o Brasil. O mundo inteiro está acordando. Então preste atenção se tu quer ser pai e mãe de marmanjo para ficar sustentando não só o Brasil, mas esse atual presidente, que a gente fala que o crime compensa, né? O crime compensou tanto que o cara é presidente e a mulher dele virou co-presidente. Mas a gente tem que aprender mesmo. A gente tinha Bolsonaro no poder, em plena pandemia, que deu tudo certo, a gente não valorizou. A gente tem, que ralar para valorizar e colocar alguém que realmente valoriza o cidadão de bem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre deputada Índia Armelau. Não havendo mais orador inscrito, o presidente suspende os trabalhos até que às 15 horas para a sessão ordinária.